Nós estamos, de fato, felizes de poder ter conseguido chegar no Militantes Missionário. A estrada lá, pastor Alexandre, é terrível. Mas Deus abriu a porta e nos trouxe até aqui para a glória do seu nome. Poder estar com o pastor Adão Santos, com a pastora Guimara, com o Miqueias, com o pastor Jimes, voz de trovão, o homem revelação, esse servo de Deus, pastor Cláudio, que vai estar ministrando também, e o presbítero Walter, esse homem de Deus, que Deus colocou no meu coração. O senhor pode ficar em pé? Só para a igreja lhe conhecer. Deus nos colocou no coração dele e tem sido um abençoador do nosso ministério. Porque como fora pregado aqui por outro pregador, Deus não nos deixa abandonado, Deus cuida de nós. Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 18, tem uma palavra rápida de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Os que encontraram, digam amém. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18. 1 Samuel 16, 18. Enquanto você localiza o texto, também quero mandar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Robert Santiago, e a toda a CADEALD, a Catedral das Assembleias de Deus, em Altamira, ao meu pastor presidente do estado, pastor Fernando Viana, homem de Deus, servo do Senhor, ali em Belém do Pará. Amém? O texto diz o seguinte: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Pode tomar o seu assento. Queridos e amados irmãos, eu quero lhes trazer uma palavra, e eu tenho orado ao Senhor há mais de 6 meses para que o Senhor nos desse uma palavra para lhes trazer nesta noite, porque a igreja do Senhor não pode comer comida requentada, ela precisa comer uma comida quente, uma comida da hora, para poder estar alimentada, para poder seguir a viagem missionária. E o Senhor me deu uma palavra e um tema dentro desse texto. O tema é qualificações de um missionário da última hora. O quadro vivenciado dentro de Israel, dentro desse texto que nós acabamos de ler, era de uma nação extremamente em perigo, porque o rei, o monarca que Deus havia estabelecido pela escolha do povo, por nome Saul, havia desviado-se dos caminhos do Senhor, afastado-se e em desobediência cometido atrocidades. E a Bíblia vai nos dizer que as perdas perigosas cometidas por Saul levou ele a perder o trono. Trono não significa apenas uma cadeira. Trono significa unção. Trono significa poder. Trono significa influência. Trono também significa soberania. O poder de decisão, o poder de fazer, o poder de escolher e às vezes até não ser rejeitado nas suas escolhas. O trono nos dá o privilégio que muitos não têm. E Saul havia perdido o direito do trono. No último versículo do capítulo 15 de 1 Samuel e no primeiro versículo do capítulo 16 do mesmo livro, nós vemos Deus dizendo que havia rejeitado Saul para governar. E nós vemos um quadro trágico, porque Saul não perdeu apenas o trono. Perder o trono significa perder a aprovação de Deus. 1 Samuel 16:1, Deus disse: porque tens pena, dó de Saul, havendo eu rejeitado. Ou seja, ele perdeu, Saul perdeu a aprovação de Deus para continuar no trono.
todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que sai da presença do Senhor por desobediência, começa a correr o risco de ter perdas perigosas. E se existe uma perda perigosa, é perdermos a aprovação de Deus. Sabe por que eu estou aqui nesta noite? Não é porque eu estou com um paletó cinza, não é porque eu tenho um pastorado, não é porque eu tenho uma convenção, não é porque eu tenho um nome, não é porque eu tenho uma identidade. Eu estou aqui nesta noite porque eu ainda tenho a aprovação de Deus para estar no seu altar. Só estou aqui nesta noite porque tenho a aprovação de Deus. Cantores, pregadores, irmãos, pastores, servos de Deus, tudo que nós precisamos não é da aprovação humana. A aprovação humana só vem porque primeiro veio a aprovação de Deus. A aprovação de Deus colocou o teu nome no livro da vida. A aprovação de Deus te arrancou do inferno. A aprovação de Deus te deu o que você tem hoje. A aprovação de Deus te deu um ministério. A aprovação de Deus te deu revelações. A aprovação de Deus te deu um nome. A aprovação de Deus foi isso que Saul perdeu. Segunda coisa que Saul perdeu o Espírito de Deus. A Bíblia diz que no ato em que Davi recebe a unção, pela monotonia de Samuel, no derramar do azeite, e que o Espírito de Deus veio para a vida de Davi, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. E se existe uma perda perigosa que nós enfrentamos, ou que muitos de nós enfrentamos, é a perda do Espírito de Deus. Eu vejo no capítulo de número 51 do livro dos Salmos, ou no Salmo 51, eu vejo Davi dizendo: não retires de mim o teu Espírito, porque quem não tem o Espírito está cegado pelo pecado. Quem não tem o Espírito não consegue nem dar glória a Deus. Quem não tem o Espírito não consegue adorar. Quem não tem o Espírito vive atormentado. Quem não tem o Espírito, a sua família é uma tremenda destruição. Quem não tem o Espírito só reprova e não aprova. Quem não tem o Espírito só consegue gloriar a si mesmo. Mas quem tem o Espírito de Deus consegue adorar em meio à tribulação. Quem tem o Espírito de Deus consegue adorar em meio às dificuldades da vida. O apóstolo Paulo disse: passando fome ou tendo de tudo, eu aprendi de uma coisa, e esta coisa é certa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sabe quem é que fortalecia o apóstolo Paulo? E eu já vi duas mensagens aqui levando o nome deste homem: o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que levou Paulo para a Macedônia. Foi o Espírito de Deus que interpelou Paulo a caminho de Damasco. Foi o Espírito de Deus que ungiu o missionário. Ele diz na carta aos Gálatas que quando recebeu esta unção e quando recebeu a missão, a revelação do Evangelho, ele não recebeu isso de homem nenhum, mas por uma revelação. Porque quem tem o Espírito tem a revelação. Quem tem o Espírito tem a glória. Quem tem o Espírito tem a unção. Se você acredita nisto, levante a sua mão, abre a sua boca e vai dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele concedeu a você o Espírito. Saul perdeu a coragem. E diante deste quadro, diante desta adversidade, sendo Saul atormentado por espíritos malignos, os servos de Saul buscam no seu Senhor uma missão de buscar um homem para que acalentasse a sua alma atormentada. Porque esse mundo não precisa de alguém que lhe julgue. Esse mundo precisa, querido pregador, de alguém que acalente a sua alma, que acalme a sua dor, que acabe com a sua tormenta, que lhe traga uma mensagem de salvação. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas pregam apenas para encher o ego, mas nesta noite aqui no Militantes Missionário, em Redenção do Pará, Deus trouxe uma geração de crentes cheios do Espírito Santo para acalentar a tua alma, trazer libertação e te encher. Cadê os vasos? Cadê os vasos de Deus? Cadê os vasos de Deus? Cadê os
vasos, porque aqui tem azeite, aqui tem azeite. O que está faltando nos dias de hoje são vasos, porque azeite tem. O que está faltando é lenha, mas fogo tem. Eu quero ser lenha no altar de Deus, eu quero ser óleo para a tua vida. Eu sou apenas o canal, você é o receptório. Então receba a unção. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Levante a mão e dê um glória. Os servos estavam preocupados, pastor Adão, porque só quem se preocupa com a tormenta é quem é servo. Pastor Dimes, só quem preocupa-se com a tormenta dos outros, com a instabilidade, é servo. Conforme o senhor pregou aqui hoje, só quem se preocupa verdadeiramente com o descer do Espírito Santo, com uma geração cheia de Deus, é quem é servo. Aí o servo percebe que o seu Senhor está em tormenta e diz: Senhor, dá-nos uma ordem, envie-nos para que nós vamos, ou para que nós cheguemos e caminhemos em busca de um homem. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de uma multidão, Deus precisa de alguém que esteja disposto a adorá-lo, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém te olha. É isso que Deus está procurando. E eu pergunto, se Deus achou aqui nesta noite, se Deus achou em Redenção do Pará este homem que adora mesmo quando ninguém vê, que não está preocupado com nomenclatura, que não está preocupado com alguém lhe ver, não está preocupado com a câmera, não está preocupado com o Facebook, ele quer ver vidas serem restauradas. Oh, Xaracaramanchureia, nos envia em busca de um homem, nos envia em busca de alguém que seja capacitado. Mexinteri, um moço, diga isso em alto e bom som, um moço, diga assim, um moço missionário, um moço que via, ninguém te vê, mas Deus sempre vai ter um moço. Você não deu glória porque você não quer. Ninguém te via, mas Deus vai colocar no teu caminho um moço que vai ver as tuas lágrimas, que vai ver você cantando, que vai ver você adorando, e ele vai perceber que você não tinha plateia, ele vai perceber que você não estava no Militantes, ele vai perceber que a tua casa estava precisando de alimento, o teu guarda-roupa precisando de roupa, a tua área de calçado só tinha uma sandália furada, mas ele via em você um adorador. Oh, a busca de Deus, pastor Henrique, pastor Josué, que acaba de chegar, a busca de Deus é por 3 coisas. Quantas coisas Deus busca? Quantas coisas? Deus busca alguém que esteja na brecha. Ezequiel 22:30. Estou buscando alguém que esteja na brecha, que interceda pelo povo. A segunda busca de Deus, Malaquias 2:15, presbítero Walter. Deus busca alguém que tenha uma família piedosa. Nós estamos vivendo dias em que a pessoa casa hoje, daqui 6 meses, 3 meses, chega no gabinete do pastor dizendo: pastor, eu quero me divorciar, esse negócio não dá certo, essa mulher não foi Deus quem enviou, mas há 6 meses atrás entrou dizendo: essa é a mulher que Deus me deu, esse é o homem que eu escolhi, mas daqui a pouco está dizendo: não dá certo, foi o diabo que entrou e fez uma tormenta. Mas eu quero lhe dar uma notícia: o moço está chegando para ver se tem alguém que seja uma família piedosa. Deus busca uma família piedosa, mas tem uma coisa que Deus busca mais do que tudo isso: Ele busca um adorador. João 8, 23, 24. Deus não busca nomenclatura, Deus não busca estatura, Deus não busca o meu anel no dedo,
Deus não busca a minha formatura, Deus não busca a tua beleza, porque a Bíblia diz que a graça é enganosa. Você já foi mais bonitinho quando mais novo, agora está ficando acabado, está ficando velho, né? Ora, a graça se foi, mas tem uma coisa que deve permanecer na sua vida: a unção de Deus e a aprovação do Espírito Santo. Quem tem, levante a mão para dar glória, porque tudo que Deus precisa é de alguém que o adore. Pastor Erismar, tudo que Deus precisa é de alguém que desça na fonte. Só isso. Tudo que Deus precisa é de alguém que mantenha o jarro no alto. Tá difícil, mas segura de pé. Ninguém glorifica quando você prega, permanece de pé. Ninguém exalta quando você canta, fica de pé. Não te abala não, meu filho, porque o ministério quem te deu foi Deus. Se você acredita nisto, levante a sua mão. Faz barulho de adorador. Faz barulho de adorador. O moço disse: eu tenho visto, Alexandre, um jovem, filho de Jessé, um anônimo. Ele nem diz o nome, porque tem gente que vê o nosso ministério. Tem gente que está agora na internet vendo eu pregar e vendo outros pregar e perguntando: como é o nome dele? Será que vai aparecer o número do celular dele? Porque eu quero trazer na minha igreja, pastor Egmara. Será? Ninguém nos conhece pelo nome, mas tem uma coisa pela qual as pessoas nos conhecerão: é pela unção. Primeiro a unção, depois o nome. Primeiro a unção, depois o nome. Se você recebe isto, dá um salto da tua cadeira para adorar. Tem um moço, filho de Jessé, o anônimo de Deus, de trás das malhadas. Fosse pelo menos de trás das ovelhas, né, pastor Reuel? Mas estava de trás das rejeitadas, malhadas. Se lembra de Jacó? Quando foi para casa do seu sogro? As brancas são minhas, as malhadas são suas. Sempre tem alguém querendo nos colocar de trás de um lugar insignificante. Mas é lá, naquele lugar insignificante, que você de joelho vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Quem levante a mão para adorar? Eu tenho visto um moço que sabe tocar bem, que sabe adorar. Eu tenho visto um moço que é forte e valente. Sabe por quê? Porque quando você desejar parar, quando você dizer: eu não prego mais, eu não vou mais para o culto, esse negócio está dando dízimo e oferta especial, ainda não mudou a minha vida. Quando você disser isso, Deus vai ver a tua atitude. Quando o negócio quebrou para Jó estava a ponto de desistir, mas ele disse o segredo que todos nós conhecemos: cartilha. Eu sei. Ora, chore calabadaraia. Se você sabe, levante a mão como Jó. Todos diziam: Deus te abandonou. Ele disse: não, ele pode até ter se esquecido um pouco de mim, mas eu sei o que vocês não sabem. O que é que você sabe, Jó? Eu sou valente, eu sou forte. Eu vou dizer o que é, Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Se ele vive para você, levante a sua mão. Se ele vive para você, abre a sua boca para dar glória. Se ele vive para você, porque tem muita gente que para ele Deus já morreu. Esse negócio de voltar já se acabou. Eu estou vendo o cacete que o povo está descendo nos Gideões. Eu acompanho. Eu estou vendo. Falam mal do militante, falam mal dos Gideões, fala mal de qualquer pregador. Sabe por quê?
Porque enquanto não calarem a tua boca, não vão parar de falar. Mas faça uma coisa como Neemias: quanto mais falarem de você, não desça, não se humilhe, suba, trabalhe, faça algo para Deus, ganhe alma. O que Deus precisa não é de gente covarde. O que Deus precisa não é de alguém que parece que é espiritual. O que Deus precisa é de alguém que adora, 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 que adora. Se você é este adorador, se coloque de pé. Se você é este adorador, se coloque de pé. Se você é este adorador. Mas a qualidade mais intrigante e especial, o moço disse: Deus é com ele. Pode passar o que passar, Miqueias. Pode falar o que quiser. Mas vão ter que dizer: Deus é com ele. A Bíblia diz assim: no que falam mal de vocês, glorifiquem a Deus pelo seu bom proceder. Podem tentar te parar. Podem te colocar de trás das malhadas, mas ninguém vai conseguir apagar a marca do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir parar as madrugadas que você passou orando, jejuando. Ninguém vai conseguir parar os tempos em que as pessoas não queriam manchar a tua alma, porque você estava escondido e não abria a boca. Mas foi só você abrir a boca que identificaram a tua identidade, o teu local. Aí começaram a te perseguir, mas vão calar a boca, porque aqui tem unção. Oh! E vão dizer: Deus é com ele. Deus é com ele. Ô irmãzinho, que está com o teu filho ameaçado de morte, quando verem o teu filho em cima deste altar pregando, vão dizer: Deus é com ela. Ô irmão, que está aí no meio do povo, que é pregador, que é cantor, e que ainda não teve oportunidade, que até já quis jogar o lençol, já quis parar, e vão ver você aqui adorando e vão dizer: sabe de uma coisa? Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele. E quando você subir aqui, vão dizer assim: um ao outro ajudou, e o próximo do teu lado vai dizer o que disseram para mim: esforça-te, 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 esforça-te. Porque Deus era com ele. Davi venceu o anonimato. Porque Deus era com ele. Davi venceu Golias. Porque Deus era com ele. Davi venceu a oposição de Saul e de seus irmãos. Tudo porque Deus era com ele. Eu entendo o valor do estudo dos irmãos. Eu entendo o valor da luta e da batalha dos irmãos. Quem não entende é quem persegue. Uma coisa é certa: não te conhecerão pela cor do teu paletó, pela cor da tua gravata. Não vão te conhecer pelo dente de ouro na boca, pelo anelzão no dedo. Isso é bom, porque Deus dá isso. Isso faz parte. Mas vão te conhecer porque Deus é com você. E tudo que você tem, quem te deu, não foi o fuxiqueiro, não foi o mentiroso, não foi o caluniador. Tudo que você tem porque Deus é com você. Deus é com você. Deus é com você. Deus é com você. Eu quero convidar aqui à frente rapidamente pessoas que ainda desejam ter a unção de Deus na sua vida e querem voltar para sair de detrás das malhadas para onde você foi por conta própria, por causa de alguma coisa que te feriram. Se você está aqui nesta noite, eu sei que está. Sai do seu lugar, vem para frente rapidinho. É uma oração rápida. Se você quiser. Se você não quiser e for tímido, não tem problema. Só tem duas classes de tímidos: a que vai para o inferno e a que vai ser avivada por Deus para ser usado como canal. Levante a sua mão somente à direita. O pentecostal é meio doido, ele quer levantar as duas, mas você vai levantar somente à direita. Eu vou fazer uma oração e Deus vai aquecer novamente o teu coração. E antes de encerrar esta noite, de atravessar a meia-noite, Deus vai trazer uma renovação sobre a tua vida.
Vai recebendo o poder de Deus aí. Vai recebendo o poder de Deus aí. Vai recebendo o poder de Deus aí. Vai recebendo o poder de Deus. Fecha os teus olhos da visão humana, da visão carnal. Seja fiel para e receba a presença de Deus.